Então vamos lá. Esse é o nosso encontro de hoje. As técnicas de defesa das demandas contra as operadoras de plano de saúde. Antes, porém, de iniciarmos a apresentação, permito-me apresentar. Eu sou o professor Gesualdo, aliás, advogado Gesualdo, nada de professor, né? Eu sou conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil também, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da OAB, honrosamente nomeado pela diretoria, em especial pelo presidente e pela vice-presidente, respectivamente, a Patrícia Vanzolini e Leonardo Sica. Sou mestre, doutor, pós-doutor em Direito. Meu pós-doutorado eu fiz na área de Direito Sanitário em Coimbra. Trabalhamos muito com acesso à saúde, dentro de uma proposta, eu dou uma perspectiva do acesso à saúde como direito público, direito de exigência perante o Estado. Coloco também à disposição de vocês aqui meu e-mail, meu Instagram, em especial o Instagram, por favor, se vocês puderem nos seguir, nós estamos sempre postando informações, principalmente eventos da nossa Comissão de Defesa do Consumidor. Todo mês nós fazemos um evento diferente, com uma temática diferente da defesa do consumidor. O Bolzan participa sempre conosco, o Tartucci também. Recentemente fizemos uma com a Cláudia Lima Marques para falar da lei do superendividamento. Agora, em setembro, faremos mais um. Quem está organizando dessa vez é a vice-presidente, a Ellen. Já contamos com a presença do José Geraldo Brito Filomeno, que é um dos autores do Código de Defesa do Consumidor. São sempre 4 palestrantes num dia específico que nós encontramos para falar de um assunto próprio. Já tivemos sobre plano de saúde, tivemos sobre lei do superendividamento, sobre o Dia do Consumidor, tivemos sobre contratos bancários, que foi muito legal, e o nosso último agora foi sobre LGPD e direito do consumidor, que, aliás, as operadoras de plano de saúde precisam ter um vínculo a essa LGPD bastante significativo, né? Tem normas da LGPD que tratam dos dados sensíveis, que são diretamente ligadas às operadoras de plano de saúde, porque talvez aquelas que mais armazenem dados sensíveis das pessoas sejam essas operadoras de plano de saúde. De modo que já deixo o convite para vocês, por favor, seria uma honra tê-los nos seguindo no Instagram. Eu também sou professor de Direito do Consumidor no CERS, no cursinho preparatório para a OAB. Por conta disso, teremos que sempre postar informações, novidades legislativas, fora lecionar também graduação e pós-graduações. Esse final de semana, inclusive, leciono em Bauru, numa pós-graduação, sobre tutelas provisórias. Esse é o tópico, mas evidentemente lá naquelas tutelas provisórias, muito mais ampla do que aqui voltada apenas para essas operadoras de plano de saúde. De modo que seria um prazer se vocês pudessem estreitar laços conosco. Nos colocamos também à disposição, não apenas para elucidar dúvidas, mas para formatarmos eventos na sua localidade. Caso você tenha algum trânsito com a OAB local, conte conosco. O que nós queremos é levar a OAB, levar a ESA, mas também a OAB nos polos regionais. Conseguimos já engendrar alguns cursos. Daqui 2 semanas eu vou para Iguape, aí o pessoal de Jundiaí me chamou agora também para um outro curso, e nos colocamos à disposição para falar de direito civil, de direito do consumidor, de processo civil, dentro das temáticas que sejam as mais ululantes desse momento, né? Aquelas que mais estão na obviedade, aquelas que mais são recorrentes, porque o acesso à justiça hoje está ampliado de forma tal a que as pessoas têm mais informações, ou pelo menos buscam ter mais informações e buscam mais seus direitos. Entretanto, em que pese cada vez mais as pessoas estarem ambientadas com seus direitos, e esse é o grande desafio. O grande Norberto Bobbio, quando escreveu o seu A Era dos Direitos, um livro fantástico, ele diz que nós vivemos na era dos direitos, sim, mas o desafio não é ter direitos, o desafio é efetivá-los. O que na teoria do direito constitucional nós denominaríamos de concretização desses direitos. As pessoas aos poucos começam a vislumbrar os seus direitos e passam a concretizá-los mediante a busca do judiciário, que é esse poder agora que é o grande protagonista. No sistema de freios e contrapesos, o poder que mais se sobressai hoje, como controlador dos outros, e muitas vezes como ditador, e eu digo ditador aqui não como normas impositivas, mas aquele que dita regras, como um legislador. Antigamente, os Supremos desenvolviam um papel apenas de legislador negativo, né? Ele extraía do ordenamento jurídico aquelas normas que ele reputava inconstitucional.
Agora, já passou a ser legislador positivo, impondo regras, algumas delas de, no mínimo, constitucionalidade duvidosa. De, no mínimo, constitucionalidade duvidosa, e falaremos disso também em um momento mais oportuno. Portanto, essa é a ideia, que nós tratemos, sim, das tutelas provisórias, mas eu quero pelo menos tentar trazer para vocês essas dicas de como as operadoras de plano de saúde hoje, elas se protegem, elas se blindam, elas se preparam, elas trazem argumentos de defesa, sempre com meios diferenciados, mas sempre com a mesma temática. O estilo do argumento pode até ser diverso, mas a temática é razoavelmente a mesma. E nós passamos também por um problema de operadoras de plano de saúde bastante significativo. A maioria delas hoje está numa posição econômica muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. Há dados de que várias pequenas fecharam, que algumas grandes caíram muito o seu atendimento, a qualidade do atendimento, como é o caso da Amil, e há outras explorando o mercado com fins quase que predatórios, comprando carteiras, angariando vidas para fazer negócio e não pensando numa boa prestação de serviço ao consumidor na ponta dessa relação de consumo. E é um dado alarmante, porque na medida em que empresas absolutamente negociais vêm para o mercado, e é regra do mercado, é verdade, e outras pequenas vão fechando as portas, haverá uma concentração muito clara na mão de poucos em pouco tempo. Fenômeno razoavelmente parecido aconteceu, por exemplo, com os bancos. Eu falava disso em uma aula há pouco tempo aí. Eu dizia assim, quando eu era moleque, e tenho lá uns 20, 25 anos atrás isso, na minha cidade, uma cidade pequena, nós tínhamos pelo menos umas 30 agências bancárias. Aí, então, o Unibanco compra o Nacional, que por sua vez é comprado pelo Itaú, que também agora comprou até a carteira da XP, o Bradesco, que comprou o HSBC, que por sua vez tinha comprado o Bamerindos, e compra o BCN. Há uma concentração muito grande hoje de bancos, a concentração de grandes bancos. São poucos os bancos que concentram fatia significativa do mercado. E isso é ruim. Para o consumidor isso é péssimo. Quanto menos concorrência existir, mais abusos ficamos à mercê e menos chance de enfrentamento o consumidor passa a ter. Não é vaticinar uma utopia, mas é uma expectativa futura. A seguir da toada que estamos, muitos planos de saúde vão fechar as portas. Muitos. Basta ver que para os planos coletivos, e trataremos disso mais à frente, melhor, mas para os planos individuais, os aumentos dos planos individuais, eles são autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. E o ano passado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou um aumento negativo de 8%. No auge da pandemia, os custos aumentaram significativamente, exponencialmente para os planos de saúde, e para fazer frente a esses aumentos, houve um decréscimo da outra parcela. Então, por exemplo, se eu pagava R$1.000 na parcela de um plano de saúde, eu passei a pagar 920. E os planos de saúde absorveram custos. É bem verdade que agora a ANS aplicou um aumento de 16%. Os planos de saúde estão autorizados a cobrarem 16% de aumento. Mas 16% de aumento com muito negativo no ano passado são 8% de aumento em 2 anos. Os insumos da medicina hoje são muito caros e todas elas dolarizados. Aumentou significativamente as despesas, aumentaram significativamente as despesas e a arrecadação caiu. E não bastasse, muitas vidas deixaram de ter planos de saúde, muitas pessoas deixaram de ter planos de saúde. Então, uma conta de padaria, o plano de saúde tinha 50 mil vidas que pagavam lá R$1.000 cada uma, passou de repente a ter 45 mil vidas que pagavam 920 cada uma, e os seus custos aumentaram bastante. Agora tem um aumento de 16%, mas levando em consideração que houve um aumento negativo de 8%, esse aumento positivo é de 8%. E se é de 8% em 2 anos, não acompanha a inflação. E os custos aumentaram freneticamente. Né? Essa é a realidade de mercado. Como nós estamos com essa realidade do ponto de vista jurídico, é o que a gente vai tratar mais para frente. Poxa, professor, mas a pandemia também pode trazer perspectiva de lucro, porque muita gente teve que usar o plano.
Então, mas muita gente teve que usar o plano, isso gerou custo avassalador. Eu digo da experiência da operadora para qual trabalho, eu advogo aqui para uma Unimed da região. Os custos aumentaram, assim, gigantescamente. E no ano anterior, que eles tiveram um superávit razoável, no ano da pandemia, o déficit comeu esse superávit e levou, inclusive, a acender uma luz vermelha lá na ANS. A ANS, ela fiscaliza pra caramba esses planos de saúde e também intervém nos planos de saúde que potencialmente sejam deficitários. Se eles são potencialmente deficitários, significa dizer que a qualquer momento eles vão deixar os consumidores na mão, os beneficiários na mão. Hoje nós chamamos de beneficiários, não mais usuários, os beneficiários na mão. Então, criam-se restrições, proíbe-se vendas de planos, exige-se garantias, a ANS interfere significativamente. E a pandemia, ela não trouxe benefícios, ela trouxe malefícios do ponto de vista econômico para os planos de saúde. Imagino que seja a ampla maioria dos planos que assim estejam, porém, principalmente no plano, na OPS, nós chamamos de OPS, né, Operadora de Plano de Saúde, a OPS aqui com a qual trabalhamos. Mas esse é um dado do direito, um dado de um viés econômico. Mas nós temos que analisar também os vieses humanos, os vieses eminentemente jurídicos, os vieses até sociológicos. Não dá mais para nós estudarmos o direito, como pretendia Hans Kelsen, a luz tão somente do direito. O direito hoje ele é multidisciplinar, ele dialoga com várias fontes do direito. Eu sou um apaixonado, por exemplo, pela bioética, pelo biodireito. E é interessante falar de bioética e do biodireito, porque são conhecimentos humanos, a rigor arrogantes, medicina, direito e até filosofia, que são autossuficientes, que acham que dominam todos as verdades do mundo e que agora eles têm que dialogar. Eles precisarão dialogar a fim de que nós criemos consenso sobre aborto, sobre reprodução assistida, sobre transexualidade, sobre eugenia, sobre metamorfoses com vistas à utilização de genes animais, sobre até interrupção terapêutica de feto anencéfalo. Tudo isso demanda diálogo entre o direito, na perspectiva jurídica, entre a perspectiva técnica, que é a medicina, entre a análise empírica, que é a filosofia, e eles precisam dialogar. E o direito hoje é isso, né? Não dá para nós, mesmo ante a eventual proteção do consumidor, limitarmos a ter uma análise estritamente jurídica. Sobretudo porque o Código de Processo Civil, artigo 8º, o Código de Processo Civil assume como princípios do processo civil princípios constitucionais, entre eles a dignidade da pessoa humana, que vou usá-lo aqui abertamente em várias situações, trataremos com ele com muita ênfase, mas os princípios da administração pública também, a eficiência, a legalidade, a impessoalidade e a proporcionalidade e a razoabilidade. O direito, ao ser aplicado hoje, no caso concreto, ele se ressente de razoabilidade e de proporcionalidade, sendo a proporcionalidade um critério objetivo e a razoabilidade um critério de subjetivismo. Portanto, tem muita coisa envolvida quando nós falamos, então, de aplicabilidade de uma norma jurídica que envolva o direito sanitário. Por isso, vamos lá. Vamos seguir aqui com os nossos slides. Bom, muito bem. O sistema de saúde brasileiro, ele se pauta pelo artigo 196 da Constituição Federal. O artigo 196 da Constituição Federal dita as bases principais do acesso à saúde. Lá especificou-se que o acesso à saúde é universal e gratuito, portanto, todos têm direito de saúde no Brasil, todos têm direito, inclusive estrangeiros que estejam em território nacional, na medida em que os direitos fundamentais a eles são estendidos também. Mas façamos uma digressão objetiva. Quando a Constituição Federal, lá em 1988, foi criada, a saúde, até então, ela era custosa, mas não tanto. Os remédios não tinham preços tão estratosféricos como tem agora. Existe um remédio chamado Zolgensma para hipertrofia muscular esquelética.
Os preços de mercado chegam a 12 milhões de reais uma dose. Zolgensma, 12 milhões de reais. Eu me lembro que lá em 94, lá na minha adolescência, eu jogando bola, tomei uma pancada, eu gostava muito de futebol. Tinha talento, hein? Tomei uma pancada e fui fazer uma cirurgia. E tive de fazer uma cirurgia. O médico pegou na minha perna, tirou um raio-x, falou, cara, você tem que operar, e operamos, e fiquei lá 30 dias com a perna parada e tal. Depois disso, eu machuquei o joelho mais 2 vezes, o direito. E há cerca de 1 ano e meio, no pós-Covid, que o Covid me afetou muito, eu machuquei o joelho esquerdo, também jogando futebol. E também fiz uma cirurgia. E para o médico pôr a mão no meu joelho, ele me pediu não apenas radiografia, ressonância magnética, eletro não sei o quê, foram pelo menos 4 exames, caríssimos, caríssimos. E então, com base em dados pré-constituídos, ele então decide fazer a cirurgia através de um método que usa muito mais aparelhos do que cortar o joelho, consertá-lo. Melhorou significativamente, mas isso implica em custos também significativos. Na nossa Unimed, nós tivemos que, pelo menos já umas 4 vezes, liberar um exame que chama PET scan, um exame para quem está em tratamento de oncologia. Esse exame custa no mercado de 4 a 6 mil reais. Cara, é um negócio assim impressionante, de dar medo. A pessoa é literalmente escaneada. E onde ela apresenta algum tumor, o tumor aparece colorido e com grau de cor a depender da intensidade desse tumor. Para quem faz tratamento de câncer, isso é fundamental. Mas olha o preço. Olha o custo disso. Dizem que essa máquina, fabricada pela Philips, chega a custar até 20 milhões de reais. Não tenho certeza desse valor, me foi falado. Mas barato não seria. Se não é 20, é por valores razoavelmente próximos. Assim, quando o Sistema Público de Saúde, o SUS, que por pior que seja, e no Brasil ele tem ilhas de excelência, caramba, o que se faz em Botucatu, o que se faz em Bebedouro, o que se faz no Centrim de Bauru, nós temos o que se faz na USP, no Hospital Público da USP, nós temos bolsões de excelência do SUS e o nosso SUS atende qualquer pessoa. Fornecemos remédios, fornecemos campanha de vacinação. Por mais que hajam problemas, inclusive com a campanha de vacinação agora da gotinha, mas de um modo geral, da tuberculose, da BCG, está faltando vacina por N circunstâncias, não apenas políticas, evidentemente. Mas nós temos um SUS muito amplo e isso custa pra caramba. Isso é caro. Nós temos parcela significativa do nosso orçamento vinculado a esse gasto. Maior do que países desenvolvidos como a Suécia. Países desenvolvidos como a Suíça não gastam um percentual de PIB o que nós gastamos com a saúde. Mas, lá, eles praticamente têm pouca estrutura a fazer. Nós temos um país para construir. A nossa infraestrutura é deficitária em todos os sentidos. A começar, por exemplo, do saneamento básico. Praticamente todas as casas no norte da Europa têm saneamento básico, tem calefação, tem água encanada, tem energia elétrica. Nós temos cidades inteiras, principalmente no Nordeste e no Norte, que não tem nada disso, não tem nem asfalto. Portanto, nós temos muito a gastar com infraestrutura, e quando gastamos tanto em saúde, e a saúde custa, certamente faltará recursos para outros setores, né? É nessa perspectiva que eu fiz a minha tese do pós-doutorado. Esse debate tão intrincado entre a reserva do possível e o mínimo existencial. Eu chego à seguinte conclusão, que infelizmente o Estado não pode dar tudo a todos. Existe ou devem existir limites, prioridades de tratamento, prioridades de destinação de verba, prioridades orçamentárias. Num país de 220 milhões de pessoas, é inimaginável que o Estado seja onipresente em todas as necessidades dessas pessoas, em todas as circunstâncias. Não apenas na saúde, também na segurança, também na educação. E sabedor disso, o nosso Estado constitucional, o nosso modelo de Estado constitucional, ele é um modelo que sai da economia de forma direta. Artigo 173 da Constituição Federal, remeto você à leitura dele. Artigo 173. O artigo 173 declara assim: o Estado não atuará diretamente na economia, salvo questões de segurança nacional relevante ao interesse público. Basta observar
o que aconteceu durante o período militar. Isso já começava com Getúlio Vargas. Criaram-se as grandes estatais. É curioso, né? Um modelo de direita de governo com tanta intervenção econômica como foi o militarismo no Brasil. Nós tínhamos estatal para tudo. Estatal para telefonia, estatal para energia elétrica. Nós tínhamos estatal em São Paulo, a COSIPA, a Companhia Siderúrgica Paulista, CSN, a Vale do Rio Doce. Tínhamos bancos, viação aérea, a famosa VASP, a Varig. Tínhamos empresas públicas para tudo. Com o texto constitucional do artigo 173, impôs-se ao Estado que ele saísse da economia. Essa desestatização ou privatização, dependendo do tipo do governo, a gente fala de uma forma, é uma imposição constitucional. E ela se intensifica no governo Fernando Henrique. No governo Fernando Henrique, nos dois governos dele, grandes empresas brasileiras foram privatizadas ou desestatizadas, lançadas na mão da iniciativa privada. Porque a Constituição Federal, artigo 170, também impôs que a ordem econômica nacional será fomentada pela iniciativa privada, pela livre iniciativa. Portanto, o Estado não é agente de fomento de economia. O Estado não tem que ter empresa pelo modelo constitucional. Se você não concorda, briga com a Constituição. Mas é isso que a Constituição disse no artigo 173. E de modo que várias empresas, então, passaram para o domínio privado. A gente sabe que muitas empresas foram vendidas a preço de banana. Essa é a grande queixa, ou o grande pecado que o Brasil incorreu nessas ondas de privatização. Mas a gente sabe também que vários serviços públicos melhoraram por conta disso, que empresas que eram deficitárias e balcões de emprego apenas foram fechadas. Enfim, a análise se a privatização foi boa ou não, ela é eminentemente pessoal. A mim me parece que foi mais proveitosa do que negativa. Entretanto, o artigo 174 da Constituição disse assim: ok, Estado, você sai da economia. Ok, Estado, você não é mais dono da CESP, você não é mais dono da Telesp, não é mais dono da Telerge, do Banespa. O Banespa agora é do Santander. A nossa Caixa, o nosso banco agora é do Banco do Brasil, que tudo bem, também é uma sociedade de economia mista. Mas você tem de ser um agente regulador, organizador e agente sancionador, fiscalizador do mercado. Portanto, o artigo 174 impôs que o Estado que sai da economia deveria regular aquele setor. Ao melhor estilo Ronald Reagan, no início da década de 80 nos Estados Unidos, ou de Margaret Thatcher, amada por um e odiada por tantos na Inglaterra. O modelo deles é exatamente isso, né? Estado absolutamente liberal, Estado que sai da economia, Estado que vende suas empresas, principalmente na Inglaterra, e, claro, atreladas às outras medidas, né? Diminuição de direitos trabalhistas na Inglaterra, proscrição de sindicatos, enfim. Não é essa a temática aqui. Mas, principalmente nesses países, a economia é, de uma vez por todas, colocada na mão da iniciativa privada, porém o Estado começa a fiscalizá-la, e surgem as agências reguladoras. Uma das grandes agências reguladoras dos Estados Unidos, além do Fed, né, do banco, é a FDA, Food and Drugs Act, a Agência de Comida e de Drogas, drogas no sentido de remédios. Qualquer um que queira lançar um remédio, uma droga, um alimento nos Estados Unidos, precisa ter aprovação da FDA. Se essa agência reguladora não aprovar, não rola. Tem agência reguladora para tudo. Tem agência reguladora para energia elétrica, para energia nuclear, agência reguladora de aviação civil. E o Brasil passou a seguir o mesmo modelo. E grandes autarquias, e o modelo que nós adotamos foram de autarquias. Autarquias vinculadas, portanto, ao Poder Executivo, cujos presidentes de autarquias são nomeados pelo presidente da República, sabatinados pelo Senado, indicação, portanto, política, logo indicação política. E pulularam autarquias de todas as vertentes. Então, hoje a gente tem autarquia para pretensamente regular setores. Então, o Estado não é... O DR, por exemplo, aqui em São Paulo, Departamento de Estradas e Rodagem, pouco hoje atua nas estradas. Delegou-se a iniciativa privada, CART, Colinas, todas essas empresas privatizadas. Só que agora o Estado tem que fiscalizar. E pouco faz. Pouco faz. Fiscalizar, punir. A Anatel,
Era um parto, cara. Se você é um pouquinho mais antigo, eu não sou tão antigo assim, mas eu lembro disso. Cara, para você comprar um telefone, você levava anos. E a linha telefônica era caríssima. Coisas assim de 15 mil reais hoje. Quem tinha duas linhas telefônicas era considerado rico e alugava uma das linhas telefônicas por um salário mínimo. Hoje, por pior que seja, a Vivo, a Oi, é claro, você tem opções e você sai falando do shopping. Você compra o celular lá, sai falando do shopping, né? Mas o Estado saiu da Telesp, não é mais dono, saiu da Telerge, não é mais dono, mas ele tem que fiscalizar o setor. E o faz através da Anatel. E é essa Anatel que fiscaliza, por exemplo, a banda larga. E é essa Anatel que criou uma resolução dizendo que se eu contratar 300 megas, como eu contratei, se os caras me entregarem 80%, tá ok. E se em momentos de pico eles entregarem até 40%, não há o que se reclamar. Portanto, eu tenho 300 megas. Se eu medir agora e estiver me entregando 120 megas, eu não posso reclamar porque a Anatel autorizou, em que pese o Código de Defesa do Consumidor dizer que a proposta vincula. A agência reguladora, a miúde, trabalha muito mais em prol dos interesses dos próprios regulados do que do consumidor. Vamos ver aqui. Gustavo está dizendo, se não forem aparelhados, funcionariam. Boa, Gustavo. Uma linha telefônica valia um Fusca. Exatamente, Cláudio. Exatamente. Valia uma grana. Valia uma grana. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, eu tive um caso da ANEEL muito curioso. Muito curioso. Um cliente meu tinha uma fazenda na beira de um rio. Aliás, em alguns locais agora, principalmente do Vale do Paraíba, a ANA, a Agência Nacional das Águas, está cobrando pelo uso da água de rio, regulamentando o setor. E esse meu cliente precisava puxar água para fazer irrigação artificial e tinha que levar um fio até o local da bomba para essa bomba poder funcionar. E a agência aqui, a Energisa, cobrou dele algo em torno de 15 mil reais. E esse cara descobriu uma resolução dizendo que em situações tais tinha de ser gratuito. A instalação tinha que ser gratuita pela concessionária de energia. Cara, eu fiz uma cartinha assim despretensiosa, besta, dizendo, olha, vocês têm que instalar de forma gratuita, são notificados a fazê-lo, e se não fizer, vamos denunciar a ANEEL. Em 48 horas entraram em contato e fizeram. Porque essas agências têm poder punitivo muito grande. O poder punitivo é muito interessante. Fui personal trainer do Nereu Ramos Neto, que era presidente da Telesp na privatização. Ah, Gustavo, legal, muito bacana. Não o conheço pessoalmente, mas ouvia-se falar muito do Nereu Ramos. Portanto, todo setor hoje da economia tem uma agência reguladora. Caramba, o que a Anvisa enche o saco, que é o que faz o papel da FDA, né? Vocês que advogam para laboratórios, advogam para uma fabricante de... Eu advogava para um laboratório, esse laboratório ele produzia cápsulas de treinamento, essas coisas assim. Então colocava lá, Blueberry, bom para o fígado. Vinha a Anvisa, emitiu uma notificação. Quem falou que é bom para o fígado? Ah, mas tem estudo. Não importa que tem estudo. Não é comprovado. Pode tirar a publicidade do ar. Fiscaliza, cara. E a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que foi criada nessa esteira, ela é muito atuante. Muito atuante. E ela tem pregado a caneta nas operadoras de plano de saúde. Ela foi criada, a ANS quer dizer Agência Nacional de Saúde Suplementar. E saúde suplementar é o termo que se usou para a saúde privada. Porque a saúde básica é do Estado, é obrigação do Estado. O Estado não pode delegar, não pode abdicar, não pode renunciar do seu dever imposto pelo artigo 196. Mas o Estado é deficitário, o Estado é falho. E nessa medida, o Estado reconhece a sua falibilidade e permite a saúde suplementar. Suplementar porque agora a iniciativa privada também poderia explorá-la, através de hospitais privados, através de clínicas privadas e através de operadoras de plano de saúde. E esse mercado dos planos de saúde foi um mercado sem lei até 98. Quando muito, nós aplicávamos o Código de Defesa do Consumidor, que era de 90. Mas até 98 não tinha nenhuma previsão legal. Em 98, surge essa lei aqui, a 9656 de 98, que trata dos planos de saúde e que cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa agência que fora criada, então, que fora constituída para fiscalizar, para normatizar. Olha que curioso.
autarquias com poder normativo. Executivo legislando. Legislando de forma setorial. De forma setorial. E o grande discussão hoje, né, você já deve ter travado essa discussão nos outros encontros, e falaremos também, é o que se discute é se a legislação da ANS sobre a cobertura dos planos de saúde ela é exaustiva ou é exemplificativa. Porque até o judiciário reconhece que a ANS tem poder de normatizar aquilo que os planos de saúde têm de fazer. Portanto, se hoje o seu plano de saúde ele dá cobertura de psicologia, de fisioterapia, o que não dava há 10 anos atrás, é porque a ANS impôs. A ANS, cara, ela é atuante. Acabei de dizer para vocês, se a operadora de plano de saúde, a OPS, ela apresenta um balanço deficitário, já liga o alerta na ANS e pode, inclusive, interferir na própria operadora, proibindo de vender novos planos, determinando até a remoção de diretoria. É forte, é firme a fiscalização. Nós tínhamos uma situação, quando a Unimed de Assis foi criada, lá em 84, e evidentemente que eu não acompanhei essa fundação, havia uma cláusula no estatuto, porque as Unimedes, a Unimed, não sei os outros planos, as Unimedes são cooperativas médicas. Cooperativas médicas. E cada uma delas é absolutamente autônoma e independente em relação às outras. Então, a Unimed Assis tem nada a ver com a Unimed Paulistana, tem nada a ver com a Unimed São Paulo, com a Unimed Prudente, são autônomas e independentes, embora carreguem esse nome Unimed, e embora formem um grande conjunto, e esse é o trunfo deles, um grande conjunto do sistema organizado de atendimento, uma grande rede. Então, se aparecer um cara lá de Cuiabá, aqui em Assis, a Unimed daqui atende, e manda pelo sistema de intercâmbio depois a conta para a Unimed de Cuiabá lhe reembolsar. Isso faz com que as Unimedes tenham uma capilaridade que talvez nenhum outro plano possa ter. Mas elas são autônomas e independentes. Autônomas e independentes. Inclusive, vou até fazer um parâmetro aqui, um parênteses aqui, para ajudar vocês em casos reais. É muito comum que o advogado desconheça isso. E é muito comum nós sermos demandados na Unimed de Assis por conta de um beneficiário de Londrina, que é aqui próximo, de Marília, de Prudente. O cara tem contrato com a Unimed, mas não conosco, com outras Unimedes. E, eventualmente, o cara não sabe disso. Ou, eventualmente, o advogado deixou de ler a carteirinha do cara. A carteirinha do seu cliente, que fala lá, Unimed, último caso agora, Unimed Lençóis Paulista. E o cara entrou com ação contra nós. Eu liguei para o advogado, que era amigo, e falei, brother, você errou a eleição da Unimed. Ele falou, não, beleza, eu estou desistindo da ação. Mas, em que pese haver essa distinção, o judiciário, à luz do direito do consumidor e aos planos de saúde, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, apesar da Lei 9656, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável aos planos de saúde, por força até de súmula. O judiciário tem entendido o seguinte: as Unimedes, porque ostentam esse nome, são fornecedores aparentes. O consumidor não tem a obrigação de saber que um plano é diferente do outro, que uma operadora é diferente de outra. Então, a Unimed de Assis, você foi demandada pela Unimed de Curitiba, você paga, e pelo teu sistema de intercâmbio você cobra deles depois. Que se onera esse fornecedor aparente, essa expressão, eu uso essa expressão muito no meu livro, que se use esse fornecedor aparente, mas que não se prejudique o consumidor, porque, em última análise, ele está até de boa fé. Algumas vezes, a gente invoca até o seguinte: juiz, não é dado ao consumidor alegar boa fé, porque olha o contrato dele aqui, olha a carteirinha dele aqui, está dizendo que a Unimed é de Curitiba, que a Unimed é outra que não a nossa. E em todos esses casos, e são vários, o judiciário sempre manteve a mesma perspectiva. Isso é um detalhe que pode passar desapercebido pelo consumidor, e não lhe é dado ter esse conhecimento prévio sobre essas circunstâncias, essas autonomias da Unimed. E uma vez um juiz usou até um argumento que eu achei bastante interessante. Falou, quando eu assistia os jogos do Fluminense, aparecia lá Unimed. Depois eu fui saber que essa Unimed era do Rio de Janeiro, que é a Unimed do Rio de Janeiro que bancava. Mas a publicidade valia para todos. Por que não falava lá Unimed Rio de Janeiro na camiseta? Falava Unimed. Então todos se beneficiavam com o nome Unimed. Se todos se beneficiam do nome Unimed,
todos os que pertencem a esse esquema de intercâmbio também devem ser punidos com os bônus. Até aqui, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Mas às vezes a Unimed origem da autorização e quem recebe não aceita. O CNU de São Paulo faz muito isso. Muito isso, muito isso. Então, Ana Mizuki, nessas circunstâncias, fica a dica. Promovam ação contra os dois. Contra os dois. Um porque é o contratante e o outro porque é a negativa. Por ser Unimed cooperativa, cada médico faz parte do corpo de cooperativa. Então, se o médico cooperado prescreve um tratamento, deveria ser atendido independente de qualquer coisa. Marcos, olha eu litigando contra mim aqui. A operadora de plano de saúde, seja ela cooperativa, seja ela qualquer tipo de plano, não pode interferir no diagnóstico do médico, no receituário dele e naquilo que ele solicitar como exame. Não pode interferir. O súmula 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo. O pedido do médico vincula o tratamento. Pedido do médico vincula o tratamento. E, caso haja interferência no tratamento, a ANS pode ser cobrada, pode ser notificada e ela instaura procedimento. Com licença, vou tomar uma aguinha aqui. Alegação de diferença de planos. Pouco importa. No sistema, pelo menos no sistema cooperativo da Unimed, quando existe diferença de planos, o sistema de reembolso é entre eles. E eles resolvem os eventuais problemas que tenham pela arbitragem. Pela arbitragem. Existe arbitragem na CNU, agora não sei se é na CNU, não lembro se é na CNU ou se é na Unimed Paulistano, na Unimed de São Paulo, na FESP. Tem tribunal arbitral para resolver as questões que envolvam esses planos. De Unimed, evidentemente. A ANS, então, atua... Quer ver uma situação que a ANS fiscaliza pra caramba e pune com multas razoavelmente pesadas? Desculpa. Antes, deixa eu só fazer o parênteses. Eu falava para vocês que lá em 84 a Unimed Assis foi criada e ela tinha uma cláusula chamada de unimilitância. Essa cláusula dizia assim, se o médico atende Unimed, ele não pode atender nenhum outro plano. E foi assim durante muito tempo. Eu me lembro que lá na primeira vez que eu passei pelo jurídico da Unimed, o jurídico da Unimed aqui, ele é de cargo de confiança. Né? Então, na época eu era sócio de um cara, o cara era advogado da Unimed e eu o acompanhava. Eu lembro que nós chegamos a abrir procedimento ético disciplinar contra médicos, porque atendiam outros planos. Aí veio uma resolução da ANS, sei lá, resolução de 2000. A unimilitância, a obrigatoriedade de se impor ao médico que só atende um tipo de plano é ilegal e abusiva. Então, passou uma portaria para todas as Unimedes. Vocês vão ter que abrir para os seus médicos poderem atender outros planos. Mas, vocês vão ter que publicar isso no jornal. E vão ter que mandar uma notificação para cada um dos médicos. E alterar o estatuto de vocês. Sob pena de multa, naquela época, de R$500 mil. E aí todas as Unimedes, ou todas as operadoras, sei lá, fizeram seus ajustes para não serem multados. Porque a ANS aqui, ditando regra. Uma outra situação bacana que ofende o artigo 6º, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a liberdade do consumidor e a igualdade de tratamento. De modo que hoje eu lhe faço um desafio. Aliás, amanhã, que hoje não dá mais tempo. Liga para o seu médico e fala assim, quero marcar uma consulta. A secretária vai atender e qual é a resposta padrão? É plano ou é particular? Como se plano não fosse particular. E então tem lista paralela. Se for plano é daqui a 30 dias, se for particular é à vista. Isto é ilegal, é abusivo. Reclamem para a operadora de plano de saúde. Se ela não punir o médico, denuncie a ANS. A ANS enquadra todo mundo nessa situação aí. Porque é manifestamente abusivo esse tipo de tratamento. Tenho 3 ações que estou defendendo o consumidor, pois os hospitais ingressaram para cobrar as despesas. O custo é alto para os consumidores, pois ainda tem que contratar advogados, nós para defender. Se eu entendi, Ana, o enredo aqui é o seguinte, né? Então eles são demandados, o hospital está demandando por alguém que tem plano de saúde, né? Nessa circunstância, os planos de saúde podem ser denunciados à lide. Denuncia-se a lide e depois se apura se existe cobertura ou não. Porque também é assim, viu, gente? Nem tudo que se pede para o plano de saúde é devido, né?
Existem limitações contratuais perfeitamente legítimas, lícitas. Uma limitação que é muito comum, abrangência territorial. Então, no plano de saúde nosso aqui da Unimed, você vai ter cobertura em Assis, Palmital, Cândido Mota, nas cidades aqui próximas. Não adianta você pretender fazer um tratamento no Oswaldo Cruz que não vai ter cobertura. Ah, mas era uma situação de urgência e emergência. Ok. Situação de urgência ou emergência terá uma cobertura por 12 horas. Depois você deverá ser transferido para a rede credenciada. E se não for, aí quem paga é você. Nem todo remédio tem cobertura. Nem todo remédio tem cobertura. Tem alguns remédios, principalmente remédios caseiros para ser usado em casa, não tem cobertura. Tem alguns tratamentos, por exemplo, cirurgia plástica não tem cobertura, reprodução assistida não tem cobertura. Nem tudo que se pede, evidentemente, defere-se, né? Agora, e esse é a grande discussão, né? Tratamentos experimentais terão cobertura ou não? A ANS diz que não. Aí a súmula 102 do TJ de São Paulo diz o seguinte: se o médico prescrever, terá. A gente vai debater isso com mais calma. Portanto, não tem assim muita. Nem tudo que se pede, evidentemente, é devido. Mas a de origem autorizou. Ah, tá. Então, se algumas delas autorizou, Ana, se eu entendi o enredo, se alguma delas autorizou, elas estão vinculadas. Tem que dar cobertura. Elas que paguem. Inclusive, essa que autorizou poderia ser denunciada. E a CNU também é autônoma? Tem alguma ingerência sobre as demais Unimed? Soraya, de verdade, eu não sei qual é a função da CNU, mas me parece assim: existem cooperativas e confederação nacional da Unimed. Eu não conheço a estrutura jurídica delas, não. Mas a CNU provavelmente também é autônoma e a ingerência nas Unimedes é sempre... É claro que para alguém ostentar o nome Unimed, precisa seguir algumas diretrizes, alguns padrões. Essas diretrizes, esses padrões podem ser impostos, por exemplo, para a CNU. Ah, não se adequou? Está fora, pode ser descredenciado. Bom, sobre plano de saúde, então. Ele se insere no rol da saúde complementar, da saúde suplementar, que a Lei 9656 de 98 tratou. E para que haja autorização de funcionamento, são necessários alguns requisitos muito específicos, né? Tem que ter autorização. Os contratos, todos eles, precisam ter registro na ANS. Não adianta eu criar um contrato, eu vou fazer um contrato de atendimento de R$ 10, tem que mandar para a ANS registrar o contrato. E evidentemente que ao fazer esse registro, a própria ANS já faz análise prévia do contrato, podendo extirpar algumas cláusulas que se reputem abusivas, excessivamente onerosas, ou mesmo ilegais. Aliás, eu falava para vocês dessa cobertura fora do raio de atuação. Nós temos um caso aqui pitoresco, se não grotesco. Um médico que era cooperado e que era também beneficiário do próprio plano, ele pediu uma autorização para fazer uma cirurgia no Albert Einstein, em São Paulo. E não lhe foi dada a cirurgia, mas disseram assim: se você fizer a cirurgia aqui em Assis, nós gastaríamos R$ 100.000 com você. Então estamos te reembolsando R$ 100.000. Eu falei, tá bom, eu vou fazer lá no Einstein. Ele chegou para fazer no Einstein, cara, e teve uma intercorrência grave. Quando abriram a caixa dele aqui, as costelas dele, uma veia estava presa na costela e sangrou, e rompeu. E ele ficou uns 10 minutos sem oxigenação. Desde 2014, ele entrou em estado vegetativo. Não estava morto. Ele tinha atividade neurológica muito superficial, mas tinha. Porque se não tivesse atividade neurológica, seria reputado morto, e aí o plano não é obrigado a custear, né? Evidentemente não é obrigado a custear. Mas por ter atividade cerebral ainda, conquanto limitadíssima, mas tinha, ele não era reputado morto e caberia à família decidir pela ortotanásia. A ortotanásia é desligar os aparelhos, é deixar a pessoa passar dessa para outra com uma certa dignidade. Luiz Roberto Barroso, um texto maravilhoso em que ele trabalha sobre a dignidade da pessoa humana, ele diz assim: o direito de viver não é obrigação de viver. O direito de viver não é obrigação de viver. Algumas pessoas nos estertores da vida têm direito da dignidade na morte. Portanto, se a pessoa tem inviabilidade de voltar a uma vida normal, poderia haver o desligamento dos seus aparelhos. É diferente de eutanásia. Na eutanásia, eu matar a pessoa por relevante valor moral. Na ortotanásia, não. É desligarem-se os aparelhos que a mantêm artificialmente viva e deixar que a pessoa passe naturalmente. O primeiro,
primeiro caso que a Suprema Corte Americana enfrentou sobre a ortotanásia foi de uma mulher que capotou um carro, caiu com o rosto no córrego e ficou sem oxigenação durante uns 10 minutos. Morte não cerebral não constatada, mas danos cerebrais e sequelas irreversíveis. O marido queria desligar os aparelhos. O pai e a mãe não deixavam. Isso chegou até a Suprema Corte. E a Suprema Corte disse, pode desligar os aparelhos. Desligaram os aparelhos e levaram-se dias para que essa mulher morresse. E ela morreu por inanição. Porque ela não se alimentava mais, embora ela respirasse sozinha, morreu por inanição. Mortes também, né, trágicas. E aqui nesse caso que eu lhes contava, o cara ficou sem respiração, sem atividade cerebral, mas a família não optou pela ortotanásia. E esse cara continuou internado no Albert Einstein, uma despesa de 350 mil reais por mês. E a briga era, temos responsabilidade, não temos responsabilidade, perdemos em primeira instância, em segunda instância, perdemos no STJ, conseguimos reverter agora em embargos de divergência, que aguarda julgamento definitivo. Se esta ação imputar responsabilidade ao nosso operadora de plano de saúde, pode fechar. A dívida hoje é de algo em torno de 35 milhões de reais. Nem 10% disso seria pagável. Nem 10%. O que dirá uma decisão judicial de 35 milhões de reais? Pode vender o que tem, que não é solvável essa dívida. E isso que causa atenção. Uma única decisão judicial que determinou essa cobertura para além do contrato. O contrato não prevê cobertura no Albert Einstein. O Albert Einstein não é rede credenciada. Uma única decisão pode gerar o fechamento de uma operadora de plano de saúde, prejudicando assim mais de 35 mil vidas que são atendidas por ela. No novo entendimento do STJ, que mudou o conceito de explicativo para taxativo, abre uma janela no item 2. Acordo. O operador de plano de saúde não é obrigado a arcar com tratamento, não concede do rol de necessidades para a cura do paciente, outro procedimento eficaz. Exatamente. Nós temos aplicado muito isso. E vamos falar disso também, Marcos, já já a gente vai chegar nessa questão. Principalmente para a questão dos autistas. Não que se... Puxa, esses dias atrás nós fizemos uma palestra pelo OAB, e eu falava, e foi uma palestra aberta, franqueada para vários que não fossem. Tinham lá umas 200 pessoas assistindo, foi transmitido pelo YouTube, e tinham lá algumas associações de proteção aos autistas que desceram a lenha em mim. Mas o que eu dizia é o seguinte, aqui em Assis, pede-se muito o método ABA, eu não conheço assim tecnicamente, mas são método ABA, método trainee, o ABA, e tem um outro método aí. O ABA, ok, a ANS agora mandou dar. Mas o trainee e esse terceiro método são quase que franquias, são grifes assim desses métodos. É um tratamento interessante para o autista, ok? Mas nós montamos uma policlínica para atendê-los na mesma proporção. O que é prestado por esse método trainee, que aí tem que ter um treinamento de uma empresa tal, que credencia o cara a fazer o método trainee e vira mais ou menos uma reserva de mercado, nós podemos prestar na nossa policlínica. Tantas ações nós somos derrotados por autistas que legitimamente buscavam algum tipo de tratamento, que nós nos preparamos. E é exatamente o inciso 2. É exatamente esse item 2 do acórdão. Nós temos para prestar, não há por que atender fora do rol. Mas vamos falar disso mais para frente. Gente, ó, claramente nós fazemos uma distinção assim. Trabalhei muito tempo para bancos. E não há dúvida de que o sistema bancário é protegido pela legislação e pela jurisprudência. Mas há não mais poder. Desde súmula do STJ que diz que o juiz não pode conhecer de ofício cláusula contratual bancária que seja nula. Até o famigerado decreto 911 de 69, que fala da alienação fiduciária de imóveis, de veículos. Apreendeu o carro do cara, 5 dias depois pode vender. Alienação fiduciária de imóveis. Não pagou a alienação fiduciária, a garantia, o banco te notifica, se em 15 dias não houver o pagamento, o banco toma o teu imóvel, independentemente de ação judicial. Hoje mesmo eu fiz uma defesa, o banco entrou com uma cobrança de cartão de crédito, não anexou o contrato e pediu lá 13% de juros ao mês. Eu estou alegando que a cláusula contratual não vale porque ela não existe no contrato, não apresentaram o contrato. Mas tem a súmula 530 do STJ que diz assim,
Se não tiver previsão no contrato, os juros podem ser praticados pela taxa média utilizada para aquele tipo de produto. Então, o banco pode pegar a taxa média. Ó, não fizemos contratação, não assinamos taxa de juro. Não tem contrato que fale taxa de juro. E o banco, mesmo assim, pode se valer da taxa média dos juros praticados do cartão de crédito, a taxa média até um pouquinho maior do que eles estão cobrando da gente, que são 13% ao mês. E quando a gente fala que esses juros são manifestamente abusivos e excessivos, o STJ diz assim, e o STF também, na questão de juros não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Vejam, assim, ao longo dos tempos, a jurisprudência, silenciosamente, né, a jurisprudência, a legislação, quando surgiu a ação monitória, lá em 94, rapidamente disseram assim, contrato de abertura de crédito em conta corrente, o famoso cheque especial, não pode ser motivo de execução, tem que ser ação monitória. Passaram-se alguns anos, fizeram a cédula de crédito bancário. E essa cédula de crédito bancário, que pode ser movimentada por emissão de cheques, movimentação financeira, que é título executivo por força de lei. Ao passo que os bancos são extremamente protegidos, não mais basta ver a lei do superendividamento. O decreto presidencial é odioso na forma de tirar da abrangência da lei do superendividamento crédito consignado, movimentação financeira em conta corrente, afora estabelecer que o mínimo existencial é de R$300, né? É um decreto odioso, né? Para ficarmos num termo mais humano. Ao passo que os bancos são defendidos, os planos de saúde estão na berlinda. De verdade. Conseguir uma tutela provisória, conseguir uma liminar contra o plano de saúde, não é muito nem mérito do advogado, mas não. É quase que lugar comum. A gente fez uma estatística, pedidos assim. Nós já tivemos que deferir em liminar prótese peniana de 3 estágios, porque a vida sexual do cara também é importante. Mas o cara queria essa prótese peniana de 3 estágios. Para um autista, uma bomba específica de insulina tal, porque essa aqui é a melhor do mercado e tem que deferir. Cirurgias de redução de seio, e era evidente que a moça queria uma cirurgia plástica apenas, mas ela alegava lá uma dor nas costas, que poderia ter até outras concausas, e foi deferido. Chegou-se ao ponto, o cúmulo, de um cara entrar com uma ação assim, juiz, ó, colega nosso, juiz, ó, a minha cliente teve o contrato rescindido, e eu quero o contrato de volta. O juiz, tá, mas foi rescindido porque ela não pagou 2 parcelas e foi notificada pelo cancelamento do contrato e tá certo. O que você quer? Não, eu quero manter no plano, mas eu não tenho condição de pagá-lo. Ah, brother, vai no SUS, né? O SUS existe exatamente para isso. Assim, banalizaram-se tantos pedidos que tem cada barbaridade. Cara pedindo Viagra para plano de saúde. Plano de saúde não tem que dar Viagra, porque é remédio de uso doméstico, que não tem nada a ver com tratamento médico, né? Enfim, e a maioria dos casos, percentualmente falando, a ampla maioria dos casos são procedentes. São procedentes. E o que é pior? O interessado, o beneficiário, faz um pedido para o plano de saúde. O plano de saúde, com base no contrato e com base na resolução da ANS, diz assim, não autorizo. Esse cara entra com ação. O juiz dá liminar. E esse cara pede dano moral. O juiz condena em dano moral. Percebam que não é ato ilícito quando alguém, agindo regularmente dentro do direito, exerce esse direito de forma regular. Artigo 188. O ato ilícito está no artigo 186. É ofender a lei e causar dano. No 187 fala do abuso do direito como um ato ilícito. E no 188 do Código Civil fala que não é ato ilícito cumprir aquilo que a lei determinou. Porém, quando súmula do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a simples negativa, reconhecida como indevida pelo judiciário, gera dano moral, in re ipsa, dano moral presumido. Professor, o grande problema é que a OPS esperam aumentar as demandas judiciais a ponto de eles não conseguirem manter para montar uma rede de prestadores de serviços especializados, sendo que poderiam fazer um estudo interno e computar a quantidade de autistas, por exemplo, que são beneficiários. Pois é, nós nos antecipamos, Ana Carolina, em relação a isso. Nós aqui tomamos tanta pancada, mas a nossa briga sempre foi essa. Posso estar falando bobagem do ponto de vista técnico, é o que eu ouço deles.
O método trainee, o método TeraSuite, não são métodos assim, tão efetivos que justificassem um tratamento pormenorizado. E assim, eu não encontro no mercado quem preste serviço trainee. Esse cara tem que passar por um treinamento numa empresa tal, esse fisioterapeuta. Então, nós, em razão do aumento da demanda, evidentemente, nos preparamos. Nos preparamos. E agora a gente está enfrentando um outro problema. Tem mães ou pais que pedem os tratamentos que acham que a clínica não é especializada de forma suficiente e querem o tratamento particular na rede que eles indicarem. Não é possível indicar o médico que você queira. Né? Eu tive um caso aqui. É assim, só existe cobertura do plano para fora da sua área geográfica se ele não tiver especialista no local. Ah, mas o médico que eu quero está em Ribeirão Preto. Pode ir lá em Ribeirão Preto. O plano de saúde vai te reembolsar, mas pela tabela que ele pratica. Porque ele tem especialista no local. Mas eu não gosto daquele especialista. Infelizmente, o não gostar do especialista não é motivo suficiente para afastamento da cobertura. Negativa indevida, Cláudia, ok. Negativa indevida, concordo. Plenamente. O problema são negativas devidas. Aquela negativa em que o ANS diz assim, não é necessário dar a cobertura. A ANS está dizendo, não é necessário dar cobertura. Aí o plano de saúde diz assim, com base na resolução da ANS, eu não tenho que dar cobertura disso, por isso nego. Aí a pessoa entra com ação de indenização e diz exatamente, com ação com pedido de liminar, inclusive, com ação de condenação, e aí vem o dano moral. Não, em relação à negativa indevida, ok. Não apenas tem que ter dano moral. O dano moral tem que ser significativo. O problema são as negativas devidas, com base em resoluções da própria ANS. Doutor, poderia comentar sobre os casos de tratamento domiciliar prescrito pelo médico e negado pela operadora, como liminar judicial? Caixa, prescrito pelo médico, ainda que seja home care. Tem súmula do STJ. Prescrição pelo médico, súmula 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo e súmula do STJ que eu não vou lembrar. Se há prescrição do médico, o tratamento domiciliar é imprescindível. O plano de saúde pode, durante a ação, até fazer uma perícia para apurar se realmente existe essa necessidade. Entretanto, apurada a necessidade, caixa, tratamento será devido. E volto, e nas palavras oportunas da Ana Carolina Freitas, depois que veio a súmula do STJ, dizendo que o home care é obrigatório, nós aqui nos preparamos. Nós já temos uma equipe de home care para diminuir custo. Para diminuir custo, porque home care é caríssimo. E são tratamentos... Claro que os planos de saúde, eles estão à mercê de um princípio chamado do mutualismo e transgeracionalidade. O que é esse mutualismo? Um paga muito para que o outro consuma mais. Né? Então, eu tenho um perfil aqui de 40 anos. Eu tenho um gasto estatístico anual de R$ 300 e eu pago 3 mil de plano de saúde. Essa sobra banca aqueles que pagam menos e que gastam mais. Isso é o mutualismo, as compensações, vai? E essa transgeracionalidade é exatamente isso. Há uma faixa de consumidores, de beneficiários de plano de saúde que gastam menos. Então, essas dão uma margem de lucro para a operadora, a fim de que a operadora possa gastar essa margem, essa gordura, com aqueles que gastam mais. E dentro da proposta da Ana Carolina, foi exatamente o que fizemos aqui. Nos preparamos para ter home care para atendimento, porque o STJ disse, tem que dar. Então, Marco, é isso. Tem negativa de pedido, que será, se houver a negativa de pedido... Ó, vamos lá, Cláudia. Eu peço home care, apresento lá uma relação de documentos, peço home care dizendo que eu preciso de home care para o meu pai e está aqui o laudo médico. A operadora diz assim, indefiro, não vou te dar. Aqui tem que ter dano moral, não há dúvida. Negativa indevida. Porém, não em situações que o cara pediu uma prótese peniana. Esse caso da prótese peniana de 3 estágios, tinha que ser uma com bombinha lá. Coloca uma bombinha entre os testículos, o cara, conforme aperta, ele tem a ereção de 3 estágios. Existem N próteses que poderiam ter sido deferidas em substituição, coisa e tal, não, mas é essa com a prescrição médica, e porque houve a negativa, isso gerou o dano moral. Um ponto muito importante hoje é o seguinte:
A partir da lei de 2019, logo quando esse governo assumiu, e com as ideias do nosso ministro da Economia, e aqui não é crítica, é uma constatação fática, o que se pregava muito era a liberdade econômica. Que o Estado é muito burocrático, que não gera segurança jurídica, que esse intervencionismo judicial desqualifica a segurança jurídica. Eu, particularmente, tenho um texto chamado de segurança jurídica, a paz que eu não quero ter. Eu critico muito essa expressão segurança jurídica, porque era uma expressão eminentemente burguesa do século XVIII e que estava a favor e ao encontro dos interesses daqueles que tinham capital, em detrimento daqueles que tinham trabalho, que eram menos favorecidos. Mas com a lei da liberdade econômica, mudou o artigo 421 do Código Civil. E o 421 diz o seguinte: agora o Estado juiz não mais pode interferir nas relações privadas. A interferência do Estado juiz nas relações privadas deve ser extraordinária e excepcional. Portanto, deu-se mais ênfase ao pacta sant servanda do que o rebus sic stantibus. Aquilo que está contratado pode até ser desproporcional, eventualmente, talvez não muito razoável, mas em contratos empresariais, em contratos civis, nós teríamos a paridade de forças, são contratos paritários, e o Estado juiz não pode neles interferir. Ótimo. Entretanto, a relação de consumo não está à mercê disso. A relação de consumo é um ambiente próprio. Não apenas isso, como inclusive foi reforçado agora pela lei do superendividamento. O artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor diz que as cláusulas contratuais podem ser revistas quando forem manifestamente desproporcionais ou em razão de situações supervenientes que as tornem também excessivamente onerosas. E lá nos últimos incisos agora do artigo 6º diz que é possível revisionar débitos com base em superendividamento. Então vejam, essa lei de superendividamento permite que o Estado juiz imponha parcelamento. Banco, você ia receber 100 mil reais, você vai receber agora 80 mil em 80 não, mas em 5 anos. Em 5 anos. Isso nunca aconteceu na nossa história. Portanto, o sistema do direito do consumidor é um outro tipo de sistema. É um sistema que não leva em conta a teoria da imprevisão, mas leva em conta a teoria da base do negócio jurídico. E para essa manutenção da base do negócio jurídico, o Estado, o juiz, pode interferir sempre em favor do consumidor. Ponto. Entretanto, o que é deixado de analisar muitas vezes é que o artigo 4º, inciso 3, artigo 4º, inciso 3, prega o equilíbrio nas relações. O equilíbrio econômico das relações. Exemplo assim, banal. Aqui em Assis, as casas pernambucanas iam oferecer televisões por R$ 4.300. Ofereceram por 430. Fez fila para comprar. E então alguns consumidores, e a Casa Pernambucana se negou a entregar. E então alguns consumidores, com base lá no artigo 35 do CDC, entrou com uma ação de obrigação forçada, alegando o artigo 30. Juiz, a proposta vincula. A oferta está aqui, R$ 430. Estou depositando em juízo R$ 860 e quero 2 televisões. Aqui em Assis, acho que com muito acerto, a juíza do juizado decidiu assim: não é crível imaginar que uma relação equilibrada tenha-se a venda de um produto por 10% do seu preço. Isso é menos do que o valor de custo. Carece de boa-fé, inclusive, o consumidor que pleiteia esse tipo de entrega de produto. Sim, eu sei. Em outros casos, juízes determinaram a entrega de bens. Em Goiânia teve um caso famoso que envolvia a antiga Mesbla. Os fornos de micro-ondas foram entregues por 8% do preço e o juiz mandou entregar. Mas eu prefiro a decisão daqui de Assis, que leva em conta uma análise econômica do direito, uma análise de razoabilidade, proporcionalidade, que hoje são princípios processuais. Está no artigo 8º. O juiz, ao julgar a causa, levará em conta a proporcionalidade e a razoabilidade. E carece de razoabilidade e proporcionalidade obrigar um fornecedor que não agiu de má fé. E nessa hipótese, tratava-se de manifesto erro de prensa, até eu diria, na hora de fazer o prensamento dos folhetins. Assim, nós vemos que no direito do consumidor é possível a variação das cláusulas contratuais, é possível a interferência direta do Estado juiz, pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Eu dou aula de princípios contratuais na graduação.
Parece dou aula de negócios jurídicos, né? E quando falo de negócio jurídico, eu começo pelo princípio da dignidade da pessoa humana. E cito muito plano de saúde. Uma moça tinha 180 quilos. Ela fez a cirurgia de redução bariátrica. Veio tipo para 100 quilos. Vocês conseguem imaginar o tanto de excesso de pele que ficou nela? Esse excesso epitelial, né? E ela entra com ação na justiça dizendo assim, juiz, eu quero a cirurgia plástica. E o plano de saúde, nós lá dizemos, não, não dou, porque ó, artigo 10 da lei, não se tem cirurgia plástica. A ANS não dá cirurgia plástica, não tem que dar. Então ela entra com uma ação dizendo, o juiz, ó, olha só, é cirurgia plástica, tá? Tudo bem que eu vou ficar menos feia, vai, mas também não é só estética, não é só estética. Olha aqui minhas dobrinhas, ela colocava fotos das dobrinhas. Tinha pulso. Ela dizia, eu aço constantemente, a sudorese é muito grande, isso gera mau cheiro, isso gera, como fala quando isso fica assado como se fosse um bumbum de nenê, isso dá pulso. Portanto, além de estético, tem uma finalidade funcional e também de rigidez. E o juiz, alegando dignidade da pessoa humana, determinou que houvesse o tratamento de cirurgia plástica e estética por parte do operador de plano de saúde. Ó, dignidade da pessoa humana como princípio acima da regra contratual, acima do texto de lei, que interfere numa decisão judicial. Pela dignidade da pessoa humana, é que o STJ proibiu limitação de internação em UTI, não tem cabimento. Eu presenciei um contrato que a limitação em UTI era de 5 dias. Cara, como é que faz? Depois dos 5 dias você fala pro cara, levanta e vai embora? Ou não damos mais cobertura? É manifestamente abusivo uma cláusula dessa, porque ofende a dignidade da pessoa humana. E fica a dica, explorem muito esse conceito de dignidade da pessoa humana nas suas tutelas, nas suas disputas judiciais, quando envolve uma questão de sanidade, né, uma questão sanitária. É um discurso, não diria, é um discurso apelativo, não no sentido pejorativo da palavra, tá? É um discurso apelativo no sentido de, é um discurso um discurso sedutor, é um discurso muito mais sedutor. A dignidade da pessoa humana, que com isso se relativiza o princípio da obrigatoriedade do avançado. Várias cláusulas contratuais, por motivos os mais diferenciados, são reputadas nulas. Nulas. Isso admite sempre revisão contratual, né? Por exemplo, rescisão de contrato. Olha uma dica curiosa aqui. Rescisão unilateral de contrato. Contrato individual não pode. Contrato individual não pode ser rescindido unilateralmente, mas o coletivo pode. O coletivo admite rescisão unilateral. Eu tenho um caso aqui em Assis, nós fizemos a rescisão unilateral de um contrato de mais de 1.500 vidas, absolutamente deficitário. Eles entraram com ação para ser mantido o contrato, conseguiram eliminar. Estamos mantendo o contrato até agora. E o STJ, numa decisão assim muito surpreendente, porque a jurisprudência do STJ, inclusive isso é jurisprudência em tese do STJ, já está pacificado. A jurisprudência em tese do STJ diz o seguinte: é possível rescisão unilateral de contrato coletivo. E quando chega o recurso especial para o STJ analisar, a gente está felizão, né, cara? Falar felizão assim, dentro da perspectiva do processo, né? Vai rescindir, nós vamos ter êxito na nossa demanda, que aliás a nossa demanda era uma contestação. O STJ, curiosamente, diz o seguinte: retorne-se os autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que profira acórdão de acordo com a nossa jurisprudência. Eu nunca vi isso, cara. Nunca vi isso na minha vida. Mas a função social aqui dessa decisão era clara. Se o STJ rompe o contrato naquele momento, as pessoas ficariam desassistidas. Então o STJ mais ou menos que sinalizou: Tribunal de Justiça, você vai ter que romper o contrato. E o advogado da outra parte, fica atento, orienta teu cliente que esse contrato será rompido. Eu imagino isso, porque não tem outra explicação. Não é possível outra explicação. E até agora esse processo não voltou para o Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Origem, porque o advogado, e acertadamente, está interpondo um recurso, né? Fez embargos de declaração, fez embargos infringentes, tomou multa, agora fez o recurso extraordinário, porque ele sabe, né? Nós já conversamos, inclusive, para uma tentativa de acordo, que assim que voltar para o TJ de São Paulo, o TJ de São Paulo vai ter que extinguir o contrato. E se não extinguir, vai bater um recurso especial que imporá o fim desse contrato, porque assim é a jurisprudência dominante do STJ.
Deixa eu ver aqui. A Tatiana está dizendo só que está presente. Olha, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, fica à vontade, tá? Bom, muito bem. Portanto, nós sempre falamos que os planos de saúde estão à mercê de revisão contratual a todo momento. Agora, a novidade era o seguinte: houve um boom de decisões contra plano de saúde com várias jurisprudências, todas elas contrárias. Eu tenho um texto publicado, publiquei na revista dos tribunais, está na internet também. Se vocês precisarem, depois me peçam por e-mail, vou deixar o meu e-mail aqui, gesualdo@gesualdojunior.com.br, posso enviar para vocês. E se precisarem também, conversemos pelo Instagram. Peço que vocês me sigam lá. Nesse texto, chama Plano de Saúde e Intervenção Judicial, a gente faz o seguinte análise. Bom, a jurisprudência sempre foi contrária a plano de saúde. As súmulas 99 a 103 do TJ de São Paulo, todas elas contrárias ao plano de saúde. Várias súmulas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da mesma forma. As súmulas... olha, gente, fica a dica de uma pesquisa muito bacana. Eu vou ver se eu consigo esperar aqui para vocês. Vamos ver se vai dar. Eu preciso que você me responda. Pera lá. Conseguem ver a página da internet aqui? Me responda no áudio, por favor. Estão vendo a página Google? Sim, sim. Sim. Olha essa dica aqui. Tentem seguir comigo. Entre no stj.jus.br. É o site do Superior Tribunal de Justiça. Eu dou aula para os alunos de cursinho através disso aqui. Aqui, nós teremos esse campo, ó, jurisprudência. Tá? Clicou nele. Aqui embaixo, vai ter jurisprudência em teses. Clicamos nele. Nossa, aumentou pra caramba a jurisprudência em tese. Eu tinha acompanhado até a de pacote anticrime, tem pelo menos mais 10 aqui novas. Olha, gente, são 196 jurisprudências em teses. O que é isso aqui? Compilados de jurisprudências sobre assuntos dos mais diferenciados. Ó. 169, fornecimento de medicamento. Ó, o 165, 164, todos os direitos do consumidor. E as primeiras jurisprudências em tese que estão lá embaixo, depois outras que virão, são todas sobre planos de saúde. E eu vou mostrar para vocês qual é a dinâmica disso aqui. Então vamos lá. Ó. 2, planos de saúde. Você clica na edição número 2 aqui e visualizar. Tem o enunciado. Esse enunciado não é súmula, tá? É como se fosse um enunciado de literatura jurídica. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Aí ele cita a súmula 469. Aqui estão todas as decisões que amparam essa conclusão. Portanto, você pode estudar o assunto através disso. Ó. É possível ferir a abusividade das cláusulas de plano de saúde privado celebrados antes da Lei 9656. Quer dizer, o STJ está dizendo o seguinte, mesmo com o advento da lei, os contratos anteriores também permitem controle de abusividade. E onde é que está isso? Nesses recursos que foram definidos. Ó. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita tempo de internação hospitalar, várias outras decisões. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura custeio de prótese necessária ao pleno restabelecimento da saúde segurado. Com base nisso aqui, é que tivemos que deferir a prótese peniana do rapaz. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças. É abusiva a cláusula contratual que exclua a cobertura de plano de saúde, tratamento de AIDS. E aí vai. E a curiosidade. Todas as jurisprudências aqui falam de abusividade. Todas. Todas contrárias a plano de saúde. E se seguir um pouquinho mais para cima, a edição número 4 vai tratar disso também. E tantas outras falarão de planos de saúde. E tem de todos os assuntos aqui, tá? De todos. Se você tiver uma política de estudar 5 dessas edições aqui por dia, no espaço de 30 dias você visita toda a jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça. Toda ela. É muito interessante
esse estudo de jurisprudências em teses. E o que eu quero mostrar para vocês através disso é que a jurisprudência sempre foi contrária a plano de saúde. Por méritos, devido, não é essa a discussão. A discussão é que, recorrentemente, as decisões eram limitativas aos interesses do plano de saúde. E agora, surge essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, fazendo uma análise econômica financeira do plano e das questões jurídicas, a fim de dizer que o rol de cobertura previsto pelo INSS seria meramente exemplificativo e não exaustivo. Quando surgiu essa decisão, de todos já conhecida, parecia que seria uma panaceia. Eu vi nos grupos de advogados de planos de saúde, não, agora nós vamos começar a reverter a ideia, vamos começar a reverter a tese. Mas tem um furo aí. Primeiro, que essa decisão não foi havida em sede de recurso especial repetitivo. Portanto, ela não é vinculativa. Ela não é um precedente vinculativo. E aqui em São Paulo, essa semana, nós tivemos 3 acórdãos. Todos mandando dar cobertura para além do rol do ANS, sob o argumento de que o rol continua sendo apenas exemplificativo e de que a posição do STJ não é vinculativa e só se tornaria vinculativa após a análise do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não obstante a decisão do STJ, São Paulo não aplica. E por isso que o STJ recorrentemente fala disso, né? São Paulo é um tribunal, não um tribunal hostil, um tribunal desobediente. Não segue as diretrizes do STJ. Claro que na prática vai ser assim, né? Você ganha em primeira instância, ganha em segunda instância, se o recurso especial subir, com esse filtro que a emenda constitucional 125 agora impôs. É necessário que nós demonstremos a relevância da questão colocada em juízo. Se subir, se chegar no STJ, haverá reversão da medida. Me parece razoavelmente clara essa postura do STJ. Mas decisões de juizado não chegam no STJ. Porque uma vez que haja a decisão do juizado cabe recurso para o colégio recursal. E para ali. E para ali. Né? Então, nesse tipo de circunstância, pode ser que o STJ nunca venha a conhecer de uma decisão que tenha determinado uma providência contrária à própria jurisprudência dominante do STJ. A pressão social está muito grande sobre essa decisão. Temos ouvido, inclusive, que há projetos de lei que obrigam a cobertura a partir da recomendação médica. Isso também gerará um caos. Também gerará um caos. Não se desconhece que muitos médicos recomendam ou aplicam procedimentos que são procedimentos sem base científica, experimentais. E olha, isso não é frase minha, tá? Há muito tempo atrás eu participei de um ciclo de palestras na Unimed de Bauru e um juiz, ele dizia o seguinte: existe hoje uma avalanche de ações judiciais promovidas por interesse de laboratórios. O laboratório não consegue vender o remédio para o SUS. E então o médico pede aquele remédio e agora o SUS tem que comprar aquele remédio a preço muito mais caro e sem licitação. E ele dizia, pelo menos 2 bilhões de reais foram gastos, eu estou falando de uma coisa de 10, 12 anos atrás, 2 bilhões de reais foram gastos dentro dessa perspectiva. De remédios exigidos por meio judicial que o SUS preste e remédios que não eram comprados pela rede básica por N motivos. Eu tive uma situação aqui agora, um cliente meu tem um problema de pele muito grande e eu entrei com uma ação para ele contra o Estado. Houve a deferimento da liminar, esse remédio custa mais ou menos uns 5 mil reais por mês, o cara ganha uns 2 mil reais por mês. E essa liminar não era cumprida, então eu peguei a liminar e fui na Delegacia Regional da Saúde, aqui de Marília, próximo. E lá chegando fui muito bem atendido. E a moça me disse o seguinte, aliás, eu disse a ela, doutora, eu não quero criar confusão, não quero pedir crime de desobediência, não quero pedir multa contra o Estado, porque não vai adiantar nada, eu quero apenas solução, doutora. Por favor, me ajuda a solucionar. Falei, Gesualdo, tá na pauta para comprar o teu remédio, mas nós não temos dinheiro. O orçamento, naquele momento, não sei se isso mudou, o orçamento
da delegacia regional era de 38 milhões de reais. 38 milhões de reais. Para atender 36 cidades da região. Ou 36 milhões para atender 38 cidades, uma coisa assim. E havia chegado deferimento, uma tutela lá, para esse remédio chamado de Zolgensma, que na época custou 10 milhões de reais. Então ela dizia o seguinte, para atender eu vou privar um monte de gente de atendimento. Esse equilíbrio econômico-financeiro, essas argumentações econômicas, financeiras e orçamentárias hoje, elas ocupam a pauta de discussão. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento, e esse é um tema que eu vou discutir numa próxima aula da ESA, sobre remédio de alto custo. O Supremo está decidindo o que é remédio de alto custo, se o Estado é obrigado, estou falando de Estado, né? É obrigado a prestar remédio de alto custo, e o que seria remédio de alto custo? De que forma haveria essa prestação ou a não prestação de remédios de alto custo? Porque eles impactam significativamente hoje. Impactam pra caramba. Isso cria alternativas não muito legítimas, desde essa situação de laboratórios pretenderem vender remédios através de mancomunação, através de conluio ou simples sugestão aos médicos, alguns médicos, né? Ferimento a limites orçamentários, como inclusive uma odiosa preferência, né, cara? Então, por exemplo, eu estou numa lista do SUS esperando uma cirurgia. A lista do SUS esperando cirurgia. E aí alguém entra com a liminar, consegue cirurgia na minha frente e eu vou ficando. Isso gera um privilégio judicial. Tem um grande amigo, um grande brother, chama Edson Freitas. Esse cara é advogado fudido aqui de Prudente, cara bom demais. E desembargador da maçonaria, um cara dileto, de grande idoneidade. E ele foi o provedor da Santa Casa daqui. E aqui tem 18 leitos, a Santa Casa de Prudente, 18 leitos. E houve uma liminar dizendo o seguinte: interne-se fulano sob pena de crime de desobediência, isso, aquilo. E ele recebe a liminar como provedor que era. E ele disse: eu fui falar com o médico, com o juiz. E com muita educação eu disse a ele assim: juiz, eu preciso que o senhor, doutor, preciso que o senhor escolha quem aqui vai morrer. E ele falou assim: como assim quem vai morrer, cara? O que é isso? Olha, eu tenho 18 leitos de UTI, os 18 estão ocupados. Não tem como fazer um novo leito. Para eu atender o sua liminar, estamos aqui para atendê-la, eu preciso que alguém saia. O senhor decide quem vai sair. Aí o juiz reforma a decisão assim: defiro, vírgula, se possível. Se possível. Esse ser possível diz muita coisa, tanto para o bem quanto para o mal. Esse ser possível é uma expressão que pode ser usada para justificar a abusividade, mas como pode ser utilizada também como salvaguarda de algumas situações que sejam necessárias. Deixa eu ver aqui. Soraya, vamos lá. Leonor, interessantíssima, não tem modificação, mas eles são aplicáveis e, pelo contrário, se nós olharmos para frente, nos outros novos, foram incluídos novas decisões mais recentes. E ele é antigo, porque vejam, ó, quando o STJ começou com essa ideia de fazer jurisprudência em teses, um dos primeiros assuntos foi plano de saúde. Tamanha as demandas que chegavam ao STJ sobre essas questões, né? Então, o fato de ser 2013 não descaracteriza as decisões ali, não. A Unimed e outras OPS, me pergunta a Soraya, já estão oferecendo aos beneficiários possibilidade de contratação de cobertura ampliada em relação ao rol da ANS? Não, devem estar, e a ANS impõe, inclusive, que isso aconteça. Eu não... Questões assim técnicas internas, realmente eu desconheço. Ou ela sempre foi a favor do consumidor? Não entendi, Natália, desculpa. Em relação à matéria de defesa dos planos de saúde relacionados à vulneração do equilíbrio financeiro, essas alegações não vêm provadas, caindo então no vazio. Marcelo, essa é uma crítica que eu faço quando nós falamos da discussão da reserva do possível e do mínimo existencial. Da reserva do possível e do mínimo existencial. Geralmente, quando o Estado alega que não tem como cumprir em razão da preservação da reserva do possível, vem destituída de fundamentação jurídica. É verdade. Agora, existem algumas ações que são manifestamente abusivas. O cálculo que se faz, não diria abusiva, não. Abusiva é uma expressão talvez inconveniente e adequada, Marcelo. Mas o cálculo que se faz é o seguinte: Cara, como é que ele chama? Um grande nome do direito comercial, Fábio Ulloa Coelho.
Fábio Ulloa Coelho, quando ele analisa o contrato de seguro, e lá nos bancos escolares a gente diz assim, o contrato de seguro é um contrato aleatório, porque a gente não sabe efetivamente quando haverá o uso desse contrato ou não. O Fábio Ulloa Coelho diz, não, mentira, isso é um contrato comutativo. E é comutativo porque a seguradora tem a exata dimensão do risco que ele tem hoje por conta de estudos. Por isso que o homem paga mais caro que a mulher, por isso que aquele que tem 40 anos paga menos do que aquele que tem 25. Os estudos são pormenorizados. É por isso que se você é dono de uma caminhonete na capital, você vai pagar mais caro do que no interior, porque na capital há uma sujeição maior a furto. É por isso que algumas motos agora não têm cobertura mais de seguro, porque os seguros sabem que se fizer seguro vão perder. E os planos de saúde também são assim. Chama-se de cálculo atuarial. Atuarial. O cálculo atuarial é um cálculo que leva em consideração a projeção dos riscos. E o discurso que se faz do equilíbrio econômico e financeiro é o seguinte: decisões surpresas que determinam a cobertura de tratamentos para além daqueles que existiria uma previsibilidade, elas causam prejuízo. E esse prejuízo, a depender da sua extensão, pode até inviabilizar a operadora de plano de saúde. Entretanto, é fato que deve ser considerado o seguinte: uma coisa, Marcos, é o plano individual, ou Marcelo, é o plano individual. No plano individual, cara, se eu pago R$ 500 por mês e eu gasto 10 mil todo mês, evidente que isso não tem como ser recomposto no mês seguinte, no ano seguinte. Porque no ano seguinte, a ANS dirá o seguinte: o aumento é de 10%, então eu vou pagar 550. E vou continuar gastando 10, 12, 14. E muitas vezes com base em tratamentos que são tratamentos surpresa, para os quais a ANS não havia imposta a cobertura. No plano coletivo, eu dou razão a você. Porque no plano coletivo existe o reequilíbrio econômico e financeiro ano a ano. Ó, nós estamos aqui. Quantas pessoas será que nós temos hoje aqui? 55. Todos nós fazemos parte de um plano coletivo. Tá bom? Todos nós pagamos um ticket médio de R$ 300. Mas eu tive um tratamento muito importante, experimental, altamente custoso e entrei com ação na justiça. A justiça disse: Gesualdo, você tem direito. O seu tratamento custou R$ 2 milhões. Portanto, houve um abalo no equilíbrio econômico e financeiro desse contrato. No ano que vem, quando esse contrato for revisionado, quando o valor das parcelas forem revisionadas, ele passará por uma análise atuarial. E essa despesa que eu causei será cotizada por todos. Os planos coletivos não têm aumento com base na ANS, mas tem aumento com base no seu uso. Então, se esse plano é mais deficitário, no ano que vem, todo mundo aqui vai pagar. Todo mundo aqui vai ter uma parcela, por exemplo, de R$ 1.300, R$ 1.400 para fazer frente às despesas que foram geradas no ano passado. Portanto, esses aumentos atingem não apenas a operadora em si, mas muitas vezes os outros beneficiários também, os outros usuários, não é? Os beneficiários do plano de saúde e seus dependentes. Projeto lei deverá ser tema de debate no plenário. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e teve origem. Acaba de ser designado relator do projeto. Derruba. Aí, ó. Eu havia mencionado isso aqui para vocês, Marco. Esse é a reação do legislativo à decisão do judiciário. Internamente, as operadoras de plano de saúde já trabalham com essa perspectiva de que esse projeto de lei será aprovado, e uma vez aprovado, aí acabou a discussão, né? Aí acabou a discussão. O que vai gerar apenas é um aumento significativo no valor dos contratos novos a serem realizados. Isso é inegável. Isso é inegável. Portanto, fica a dica, tá? Se passar esse projeto, quem não tem plano de saúde já tenha, porque depois os valores ficarão muito, muito caros. Gente, assim, não tem. É vulgar até a expressão, né? Mas não tem almoço de graça. Se tem custo, tem que ter recomposição desse custo. E se fosse esse mar de rosas que todo mundo diz, que operador de plano de saúde, nada de braçada, deve ser a Bradesco, talvez, que não é nem operadora de plano de saúde, é uma seguradora, tem um outro perfil, tem um outro perfil. Tudo bem. Agora, a maioria das operadoras de plano de saúde com as quais eu tenho contato, todas elas hoje, nesse exato momento, estão em dificuldade financeira. Inclusive a nossa. É muito preocupante. O aumento gigantesco de atendimentos para valores que não recompõem o atendimento.
pelo menos 4 contratos lá que envolvem 5.200 vidas são absolutamente deficitários. Eu estou falando de déficit de algo em torno de 1 milhão, 2 milhões de reais ano. Bom, uma operadora pequena que tenha 5 contratos com déficit de 1 milhão de reais é um déficit de 5 milhões ao ano. Isso não é passível de recomposição. Pois é, Natália. Pois é. Percebam, esse papo de que vamos liberar o rol, tem que atender tudo, talvez não seja tão favorável para o consumidor. Esse papo de que tem que haver atendimento de tudo e que daí todo mundo se cotiza para pagar dentro do plano coletivo, não seja tão favorável para o consumidor. Isso pode ser ao invés de ser um antídoto, pode ser um veneno. Eu tenho razoável receio quanto a isso. Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de tutelas provisórias, que é o nosso tema mesmo, né? Como você litigaria por tutelas provisórias? As tutelas provisórias merecia uma aula só dela, né? A partir do artigo 296 do Código de Processo Civil, nós temos o regramento das tutelas provisórias, que se dividem em tutelas de urgência e tutelas de evidência, sendo as tutelas de urgências divididas em tutelas cautelares ou tutelas antecipadas. A tutela cautelar é aquela que visa salvaguardar o resultado útil do processo ao final. E o Código de Processo Civil, lá do 300, do 301, nomina algumas: arresto, sequestro, arrolamento de bens, cabendo outras, inclusive, que não sejam nominadas pelo Poder Geral de Cautela do juiz. O juiz pode deferir o que quiser. Já a tutela antecipada, né, tecnicamente, é uma antecipação dos efeitos da sentença final. Todas elas decorrem de uma probabilidade do direito e do prejuízo ao resultado útil do processo. Esses dois não ficam difíceis de serem abordados aqui, não ficam difíceis de serem justificados numa ação que envolva tratamento de plano de saúde. Basta só a ponderação elementar e básica. Juiz, se o tratamento não for deferido agora, existe risco irremediável de dano ao final, inclusive com potencialidade de risco de morte. Para justificar em plano de saúde a, a essa necessidade, não vejo como. Claro, uma vez deferida a tutela provisória, geralmente, ou indeferida a tutela provisória, vários casos são de deferimento, cabem sempre os recursos de agravo. Esses recursos de agravo, lá do artigo 1015, inciso 1 ou 2, que fala do indeferimento da tutela provisória, serão julgados pelo tribunal, provavelmente de forma monocrática, e havendo julgamento monocrático, aí cabe o recurso de agravo interno contra essa decisão. Também é possível que o juiz defira a tutela provisória na própria sentença. Se ele deferir a tutela provisória na sentença, o recurso de apelação, então, é destituído de efeito suspensivo. Não se aplica o efeito suspensivo nesse recurso, salvo se o tribunal emprestar efeito suspensivo a esse recurso. Entretanto, aqui também, para quem formulará pedidos de tutela provisória, que pode ser antecedental, tá? Você faz apenas um pedido de tutela provisória, argumentando pelo risco da medida, e depois de deferida a tutela provisória, adita-se o pedido para aí formular pedidos indenizatórios, de declaração de nulidade de cláusula. Particularmente como estratégia e como estilo, eu não recomendo. Eu não recomendo. E aquele que opera contra plano de saúde, ele fica numa certa zona de conforto por algumas circunstâncias. Primeiro, a elementariedade de se falar de saúde como risco de dano efetivo ao processo. Fica, portanto, fácil justificar a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, de difícil reparação à efetividade do processo. Essa é uma perspectiva. Segunda, se você pedir uma tutela cautelar, o juiz entender que é antecipada, ou se pedir que é tutela antecipada, o juiz entender que é cautelar, isso não tem problema nenhum. Há aqui a fungibilidade das tutelas provisórias. Aliás, você pode apenas formular tutela provisória. Tutela provisória de forma genérica. O que eu não recomendo é fazer pedido de tutela de evidência. Tutela de evidência vai estar lá no 311 ou 315. A tutela de evidência, ela não comporta liminar na maioria das vezes. Ela só comportará liminar nas hipóteses do inciso 2 e do inciso 3. Então, cara, não traz dor de cabeça para você. É uma ação contra plano de saúde. Que pedido formularei de imediato? Tutela provisória. O nome genérico já basta. Nós, claro,
Temos uma boa técnica, é sempre muito bem-vinda, demonstra erudição jurídica, demonstra conhecimento do assunto, mas o teu cliente não está preocupado com isso, não. O teu cliente quer o tratamento dele imediato. O teu cliente não quer saber se você é um pós-graduado, mestre, doutor em tutela provisória. Ele quer é o atendimento dele. De modo que, facilitando-se as coisas, é muito bem-vindo. Um simples pedido de tutela provisória, justificando as necessidades, juiz, é com você. Se você vai chamar de tutela cautelar, de tutela antecipada, né? Isso, como diria Miguel Reale, são meros rótulos que não se sobrepõem à verdade das coisas. De modo que não é, portanto, difícil uma justificativa para um pedido de tutela provisória nessas circunstâncias. Outros detalhes, dois detalhes importantes. Via de regra, o juiz dispensa caução. O juiz dispensa caução. Mas já convém, no pedido inicial, justificar a impossibilidade da prestação de caução pela urgência da medida. Não dá para tomar caução, porque senão não dá tempo de fazer cirurgia. E a caução, deveria ser devida, e a gente insiste em técnicas de defesa na imposição dessa caução, porque muitas vezes as tutelas provisórias são revogadas. E se elas são revogadas, elas causaram um dano. E se elas causaram um dano, a reparação desse dano é objetiva. A responsabilidade é objetiva, artigo 302, que se apura nos próprios autos. Nos próprios autos. E, na ampla maioria das vezes, o autor que promoveu essa ação é desprovido de patrimônio. Eu tive um caso de uma moça que entrou com um pedido em Paraguaçu Paulista. Ela entrou com a ação, o juiz dispensou a caução, e eu, conversando com o advogado, falei, cara, vamos fazer um acordo? Você sabe que essa liminar vai ser revogada lá na frente. Eu não me lembro exatamente qual era o motivo. Você sabe que vai ser revogada lá na frente. Ele falou, cara, eu sei que vai ser revogada lá na frente, mas sei que vocês vão cobrá-lo e ele não vai ter como pagar. Porque ele é um funcionário público da prefeitura que ganha R$ 1.700 por mês. Então ele está muito nessa zona de conforto. E ainda que a ação seja improcedente, não apenas a sucumbência, mas eventual indenização, ele não vai pagar. Entretanto, na maioria das vezes, o juiz não dá, não exige prestação de caução. Uma outra questão que eu, cara, particularmente não concordo, mas enfim, via de regra, nós fazíamos denunciação da lide aos entes públicos. Juiz, olha só, o cara está pedindo um tratamento para o qual não tem cobertura. A responsabilidade é do Estado. Nós não queremos deixá-lo desprovido, mas isso que se preste através do Estado. E segundo súmulas do STJ, a responsabilidade do Estado aqui é trifásica mesmo, né? É tanto da União, do Estado, do município. Geralmente a gente denunciava ali o Estado, para não ter que inverter a competência, em razão da denunciação da lei da União, remeter para a Justiça Federal, ou porque o município geralmente é carente de recurso, ao passo que o Estado tem mais condições. Mas invocava-se o artigo 89 ou 98, tô chutando aqui, tá? Tem um artigo no Código de Defesa do Consumidor que declara o seguinte: nas relações de consumo não cabe denunciação da lide. Salvo na hipótese do artigo 101. O 101 diz: só é possível denunciação da lide à seguradora. E a relação entre plano de saúde e operadora de plano de saúde e consumidor e beneficiário é relação de consumo, né? Então, acertadamente, os entes, as ações em que nós pleiteávamos a denunciação da lide, elas não eram deferidas. A denunciação da lide do ente público não era deferida. O que nós começamos a fazer também era o pedido da manifestação da ANS como amicus curiae, uma outra forma de intervenção de terceiros. Alguns juízes relutavam em dar, outros pediam ofício à ANS, para que a ANS, então, apresentasse as suas manifestações sobre a pertinência, a necessidade e a cobertura daquele tratamento. Com essa nova decisão do STJ, nem isso a gente tem feito mais. Basta, nós temos invocado como precedente artigo 489 do CPC. Como precedente, não é nem precedente qualificado, mas como precedente, essa decisão do STJ, pedindo para que o juiz faça aquele check and balance desse precedente, né? Que ele mostre aquelas nuances da ratio descendente, do distinguishing, se ele não aplica esse precedente, que ele apresente a distinção, distinguishing desse precedente. E alguns juízes têm dito o seguinte:
Não sou obrigado a me manifestar sobre todos os pontos invocados pela defesa, se assim já tiver me convencido da procedência ou improcedência do pedido. E embora o artigo 489 do CPC diz que não são decisões fundamentadas aquelas decisões que o juiz se reporta a texto de lei, que o juiz se reporta a enunciado de súmula, ou que o juiz deixe de analisar todas as questões trazidas pelas partes, o próprio STJ tem decidido que o juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas essas situações. Portanto, a gente enfoca o precedente do STJ. O juiz não analisa. Eu faço embargo de declaração. O juiz diz assim, não sou obrigado a analisar, cara. A despeito da redação muito clara do artigo 489 do CPC. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem um órgão muito curioso, muito importante, chamado de NATJUS. NATJUS. Alguns juízes mais cautelosos têm emitido os autos para esse NATJUS. O NATJUS é um núcleo de apoio técnico do Poder Judiciário, que ele fornece a essas varas e câmaras notas e respostas técnicas com fundamentos científicos que auxiliam na análise do pedido. Esses documentos são respondidos em até 72 horas, e o NATJUS é um projeto que já vem do Conselho Nacional de Justiça, do próprio CNJ. Em São Paulo começou a funcionar desde 2018, mas não tem sido uma tônica dos juízes. E sabe por quê? Porque o NATJUS tem uma posição mais técnica. Por exemplo, método de autista que nós falávamos aqui, chamado de trainee. Por 2 vezes, um juiz, aqui de primeira instância, pediu ofício para o NATJUS. As 2 vezes, o NATJUS tempestivamente apresenta o relatório e fala o seguinte: o método trainee não tem comprovação científica, o método trainee não tem dados comprobatórios, faz um parecer contrário. O juiz julgou procedente a ação mesmo assim. Porque o que é o NATJUS? É um parecer técnico. E o juiz não está vinculado a pareceres técnicos, segundo a redação do Código de Processo Civil. Ele forma o seu convencimento mesmo com o enfrentamento das provas. E quando nós fizemos o recurso de apelação, dizendo exatamente isso, que a decisão do NATJUS, que outras decisões trazidas no processo indicavam que o tratamento era desnecessário, o tribunal disse exatamente isso. A convicção do juiz não se prende a eventual laudo. A situação dos planos hoje não é muito confortável no meio judicial. E acreditem, não é confortável do ponto de vista econômico. Existem gargalos, gaps econômicos, que eu imagino, eu aposto minhas fichas, que esse projeto de lei vai ser aprovado. Existe primeiro que existe um embate político entre legislativo e judiciário escancarado, sem contar do próprio executivo. E ninguém ousaria votar contra um projeto desse de lei. A pecha, a marca, o estigma de um legislador, de um deputado ou de senador que fosse contrário a esse projeto, seria indelével. O cara seria acusado pro resto da vida dele que votou contra aqueles que precisam de plano de saúde. E a ideia popular, né, é de que plano de saúde está nadando em dinheiro. E não está. E não está. Vamos lá, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. É a dicotomia entre cláusula doença pré-existente, quando você contrata um plano novo, as decisões judiciais que dizem que ela não é válida, eu convendo que deveria ter feito o exame. Pô, Marcelo, cara, eu falo disso em sala de aula. Aliás, curiosamente, Marcelo, amanhã, no primeiro ano aqui da Toledo, eu falarei sobre vícios de consentimento, sobre erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Existe o chamado dolo omissivo. O dolo omissivo é quando alguém dolosamente omite uma informação que deveria ter prestado. Acontece muito com o plano de saúde. Quando se tem uma doença pré-existente, o plano de saúde é obrigado a contratar. É obrigado a contratar. Entretanto, existe carência por 2 anos dessas doenças pré-existentes. E para evitar essa carência, as pessoas omitem as informações de doenças pré-existentes. Se omitirem as informações de doença pré-existente, o ônus da prova passa a ser da operadora. E eu tive um caso aqui exatamente assim. O cara fez um plano de saúde e 3 dias depois ele se internou. Ele entrou com uma liminar para pedir internação em clínica de reabilitação.
E aí nós fizemos toda a justificativa, mostrando que ninguém fica dependente em um mês antes da contratação, que isso já existia. Pedimos prontuários médicos dele, os prontuários médicos são sigilosos, só podem ser quebrados com ordem judicial, como foram feitos. E ficou constatado que esse cara tinha dependência química há muito tempo. E foi revogada a liminar, houve a improcedência da ação e condenação, inclusive, de litigância de má-fé. Mas, de fato, Marcelo, o ônus da prova é da operadora de plano de saúde. Bom, pessoal, e aí? Pergunta, dúvida, estou à disposição de vocês para tirarem as suas curiosidades. Vou fazer uma fotinho aqui para constar nas nossas redes sociais essa gostosa aula de hoje. E aí? Algum comentário, alguma curiosidade, alguma pergunta? Fica a dica para vocês de lerem aquelas jurisprudências em tese de todas que abordam direito do consumidor, são 9, e a que abordam planos de saúde, se não me engano, são 3. Poderia falar mais um pouco sobre doenças raras? Cláudia, o fato da doença ser rara não impede tratamento, pelo contrário. A doença rara implica tratamento, desde que haja orientação médica. Pautem-se assim. Se o médico disser que o tratamento é devido, súmula 102 do TJ vai ser deferida. Ô, Karine, muito obrigado. Ô, Natália, eu que agradeço. Obrigado, Bruno. Obrigado, Tainá. Só gostaria que fosse disponibilizado os slides em PDF. Claro, posso mandar já os slides. Eu estava tentando... Aliás, eu mandei esses slides para a coordenação. Eu estava tentando disponibilizar os slides aqui, mas não consegui. Se quiserem, pode me pedir pelo e-mail, tá? Ótimo, aula. Só gostaria que fosse... Então, Marcelo, te respondendo. Pode me cobrar por e-mail. Muito obrigado, Marcos, Lilian, todos vocês, Natália, Marcelo, Ana Mizuki. Obrigado pela participação, inclusive da Ana Mizuki, que participou bastante, do Gabriel, da Natália também. Rosângela, muito obrigado, muito obrigado. Olha, estou à disposição de vocês, quando precisarem de qualquer outro assunto que envolva civil, processo civil, consumidor, podem contar comigo. Rosângela, brigadão mesmo, viu? Obrigado, Leonor. E se não tem mais nenhuma, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, nós podemos caminhar para o encerramento de hoje, então. Obrigado, Érica. Fico envaidecido da sua e-mail, Teles, vou colocar aqui. gesualdo@gesualdojunior.com.br. Esse é meu e-mail e Gesualdo_Júnior é o meu Instagram. Por que não, Tatiana? Sou de Assis, sim. Alguma coisa contra a minha terrinha aqui? Aqui do interior, a gente bate porta, bate a porteira. A cidade lá do Paraguaçu. Morei em Paraguaçu, Tatiana. Morei 1 ano em Paraguaçu. Paraguaçu, na verdade, é um bairro de Assis, né? Assis, para quem não conhece, é uma metrópole. Existe cidade satélite de Assis. Paraguaçu é uma cidade satélite de Assis. Obrigado, Tatiane. Obrigado mesmo. Obrigado. Então tá bom, gente. Muito obrigado a vocês. E estou à disposição, então, para a gente, quando vocês quiserem, para a gente debater questões jurídicas ou qualquer outra coisa aí. Valeu? Prazer conhecê-los. Beijão a todos e uma boa noite. Marcelo Pedrilli, por que o plano de saúde, ao negar o tratamento, não dá alternativa? Bom, não vou generalizar, tá? Mas nós hoje damos. Inclusive por conta da decisão do Superior Tribunal de Justiça. O cara pede isso, ó, isso nós vamos te dar, mas nós temos isso, isso, isso. Por exemplo, tratamento de autismo. O cara, eu quero método trainee, quero isso, ó, método trainee a gente não tem, não somos obrigados a dar, mas disponibilizamos a nossa policlínica com atendimentos conforme forem agendados, tais. Marcelo, porque assim, você faz o requerimento, faz o pedido, né, para o plano de saúde, e o plano de saúde pode fazer a devolutiva, ou a negativa, da qual você pode, inclusive, recorrer. Mas hoje essas devolutivas são usadas depois na justiça. O juiz vai lê-la. Assim, eu oriento os planos de saúde o seguinte: quando se fizer uma devolutiva, principalmente com negativa, tem que fundamentar, para que o juiz, quando leia, saiba o motivo da negativa e se evite a liminar. Se evite, inclusive, a liminar.
De modo que uma das justificativas é exatamente essa, Marcelo. Não tenho esse tratamento porque eu não tenho que dar cobertura, mas tenho esse. E essa disponibilidade sucessiva pode implicar na negativa da liminar. Valeu, Luiz Fernando. Obrigadão. Mas, né, aí já é estratégia de cada operadora e já é questão interna deles. Beleza, gente? Boa noite, então. Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigada. Obrigado, Natália.